No ar, Fala Sério. Fala galera, Chagas na área, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Sério Entrevista. A gente tá aqui com a Clarinha, tudo bem, Clarinha? Oi, gente. E a gente vai falar sobre a lição 9 da revista Tudo a Ver com Jesus. Por que eu? O título da revista fala sobre Jeremias. Jeremias teve que assumir a responsabilidade do povo de Israel muito jovem, de trazer a mensagem do arrependimento para o povo de Israel, que sofria muito com a questão do pecado, e muito cedo ele teve que assumir essa responsabilidade. Você também é uma menina super jovem, que tá aí com a gente. Você tem medo de fazer alguma coisa para Deus por ser muito nova? Bom, assim como Jeremias, o adolescente cristão de hoje em dia se vê nessa questão, nesse enigma. Quando a gente vê a grandeza daquilo que Deus quer pra gente, é muito normal a gente se sentir pequeno diante de tudo que Deus quer fazer na nossa vida. E sim, muitas das vezes, em momentos meus com Deus, orando, eu fiquei me sentindo muito indigna e pequena para tudo aquilo que Deus me mostrou, na verdade, para pouca parte que Deus me mostrou daquilo que Ele quer fazer na minha vida. E isso é muito normal. Mas se a gente for observar a palavra, em 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze o dia da tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Por isso, por mais que seja normal sentir medo, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nos chamou, então Ele vai me garantir. É isso, com certeza, Clarinha, porque muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela insegurança e acaba dando passos atrás quando Deus nos fala para dar passos à frente. Como a gente consegue contornar essa insegurança? Como a gente consegue ultrapassar esses problemas e atingir o que Deus quer da gente, né? Bom, primeiramente é necessário ter fé. Para qualquer coisa, na vida cristã em geral é necessário ter fé. E também é preciso acreditar que Deus está no controle. Se você entende que Ele está no comando, você entende que você pode seguir, Ele vai te garantir. E ter medo é normal. Ser corajoso não é não ter medo, é simplesmente não deixar o medo te dominar. Então, você tem que entender que ter medo é normal, e você também não pode se culpar por isso. Você é um ser humano. Então, muitas das vezes eu tenho medo, eu falo, caramba, eu sou um ser humano, eu tenho medo, mas eu não posso deixar isso me dominar. Deus está na frente e eu sei que Ele vai me garantir. E é assim que a gente pode contornar a situação. E você falou sobre entender a mensagem de Deus, entender a voz de Deus, entender a missão de Deus na nossa vida. E como fazer para, nesse momento de insegurança, de incerteza, para a gente não se confundir muitas vezes, de achar que algo é vontade de Deus, quando na verdade não é, ou muitas vezes a gente ouvir a voz de Deus de forma muito clara e ainda assim, por conta da insegurança, ficar meio receoso de fazer alguma coisa. Como a gente consegue compreender isso, sem se confundir, claro? Bom, primeiro a gente precisa, antes de tudo, pedir discernimento a Deus, para que nós possamos entender e diferenciar a voz dele das outras vozes. E como eu já estava falando, é muito normal a gente sentir medo, mesmo quando a gente tem a clareza da voz de Deus. Então, é necessário que você, como eu falei, pedir discernimento para que você tenha isso em mente e não deixar que o medo te domine. Todas as vezes que você sentir isso, falar, não, eu sei que Deus está comigo. E uma coisa importante para entender isso e para o discernimento é estar sempre lendo a palavra. O nosso pastor sempre fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você está sempre lendo a palavra, se você está sempre tendo um momento de comunhão com Deus, você, mesmo que chegue o dia mal, você vai se lembrar. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos traz à memória as coisas. Então, quando você estiver lá com inseguranças, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você leu e os momentos que você teve com Deus. Você falou sobre a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola, nos traz o conhecimento, nos traz a visão do que precisamos fazer. E Jeremias, durante a jornada dele, muitas vezes ele se sentiu só por conta da responsabilidade, porque como o povo de Israel sofria muito com a questão do pecado e sofria muito para se arrepender, Jeremias muitas vezes estava só nessa jornada, nessa correria, para poder trazer as pessoas de volta para o arrependimento. É possível um cristão íntimo de Cristo se sentir só na jornada? Bom, é o que eu tava pensando bastante sobre isso, e sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Porque
Porque se você tem um relacionamento com Jesus, você entende que você nunca está sozinho. Só que nós temos que entender que, acima de tudo, como eu falei, nós somos seres humanos. E na hora do desespero, na hora da insegurança, a gente se sente sozinho. E nós, parece que a gente é especialista em esquecer do que Deus tem pra gente, esquecer das promessas. Ainda mais nesses momentos, esquecer que Deus está conosco. Mas a Bíblia fala que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então, se você, num momento, passar por um momento na sua cabeça que você está sozinho, lembre-se que você é um cristão íntimo de Jesus, que Ele está com você, que Ele nunca vai te deixar independente do que aconteça. E baseado nisso, mesmo se sentindo só, Jeremias permaneceu obediente e firme. E é algo que muitas vezes é uma dificuldade em meio às adversidades, né? Da gente enfrentar os problemas e permanecer firme. E como faz pra gente ter em mente que quando Deus manda a gente fazer, Ele garante? Como faz pra gente ter isso em mente pra gente não escorregar, pra gente não falhar? Bom, como eu falei, a fé é algo muito importante nesse momento e também, como eu falei, buscar a Deus sempre e a leitura da palavra. A leitura da palavra sempre de uma maneira constante e dinâmica, faz com que você não esqueça. A repetição é didática e é normal, como eu já falei, é normal em momentos de desespero a gente esquecer. Em momentos de desespero você esquece muitas coisas. Muitas vezes você fala assim, não, quando isso acontecer eu vou reagir dessa maneira. Quando acontece você fica, caramba, eu não consigo reagir dessa maneira. E por isso é muito normal a gente travar, ou então a gente se esquecer das promessas, ou esquecer que Deus está conosco. Mas se você, nesse momento de insegurança, você parar um tempo, esquecer tudo que está à sua volta, parar para conversar com Deus, o Espírito Santo te lembra daquilo que você é, da sua identidade, do que você é nele e que ele nunca vai te deixar sozinho. E você falou sobre o momento de desespero, eu sempre lembro do período de prova no colégio, né? Com certeza, é um momento de maior desespero. Nossa, você chega na prova final, precisando tirar um 8 pra passar. Aí você entra em desespero, você esquece tudo que estudou. Mas é importante a gente lembrar que Deus garante, né? Quando a gente sabe, quando Ele sabe da nossa capacidade, Ele nos capacita para que a gente consiga chegar a lugares mais altos, assim como Jeremias foi capacitado por Ele. E muitas vezes, por conta dessa insegurança, a gente acaba ficando medroso para poder dar passos mais à frente, para poder ultrapassar certas questões. E como a gente pode fazer para se tornar corajoso para agir da maneira que Deus quer? Bom, como eu estava falando antes, coragem não é a ausência de medo. Coragem é quando você não permite que o medo domine você. Então, para você ser alguém corajoso, primeiro você tem que entender que medo qualquer ser humano tem. E você não pode se culpar por sentir medo, mas sim que você não pode deixar que esse medo te domine. Com a certeza de que Deus está com você, você pode ir muito longe. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Se a gente entende que nós temos a mente de Cristo, que Deus nos capacitou e que Deus nos chamou, Deus garante aqueles que Ele chama. Então a gente entende que não é necessário deixar que o medo nos domine. É isso aí, Carinha. Carinha, mesmo falhando, Jeremias permaneceu fiel a Deus, ele continuou firme, obediente, dedicado à obra de Deus. Como continuar atentos à voz de Deus e continuarmos fiéis em meio a tanto pecado, a tanta decepção, muitas vezes a gente tentando fazer a obra dar certo, muitas vezes a obra não dando certo. Como a gente pode ultrapassar essas questões? Bom, primeiro a gente tem que ter a consciência de que em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, independente do que aconteça aqui, por mais que você faça algumas coisas para a glória de Deus e às vezes não saia como você planejou, você tem que entender que Ele está vendo a sua intenção e que não é porque não está dando certo aqui que não significa que você está fazendo as coisas da maneira errada. E também você tem que entender que por mais que a gente se encontre numa geração com pecados e com tudo, Deus nos chamou para ser luz do mundo. Então, exatamente, os evangelhos falam que uma luz não é acesa para ser colocada debaixo da mesa. Ela é acesa para ser colocada em cima da mesa e para dar luz à escuridão. Então, não é porque você está vendo que estamos em uma geração corrompida que você vai se desanimar. Pelo contrário,
Quando você percebe que as pessoas estão corrompidas, quando você percebe que tá tudo dando errado, é aí que você tem que usar isso como combustível para falar, caramba, agora sim eu vou usar isso para iluminar cada vez mais e mais. Se você acende uma vela onde já está iluminado, não vai fazer muita diferença. Agora, se você acende uma vela onde está tudo escuro, vai fazer uma grande diferença. Então a escuridão não pode ser uma barreira para nos parar, e sim algo que a gente usa como combustível para queimar mais e deixar a nossa chama cada vez mais acesa. É isso, Clarinha. Clarinha, muito obrigado pela sua presença. Agregou demais mesmo. A gente que tá aqui gravando tá se sentindo cheio do Espírito Santo pelo que você trouxe pra gente. Tem algum recado final pra deixar pro pessoal? Gente, o recado final, como eu falei pelas outras perguntas, não deixe que o medo paralise você. Não deixe que as circunstâncias paralisem você. Não deixe que olhar para uma geração corrompida paralise você. Pelo contrário, se apegue a Deus, feche a porta do seu quarto, tenha momentos a sós com Ele, e você vai entender que o Espírito Santo te chamou e que Ele garante o seu chamado. E que essa geração não pode te parar. Nós fomos feitos para sermos inconformados, como fala em Romanos 12:2. Então nós temos que ser inconformados com esse mundo e que nós possamos ser exemplo. É isso, Carolzinha, ser sal da terra e luz do mundo, não é? Isso. Maravilha, meu anjo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pra você que tá ouvindo a gente. Não deixem de compartilhar, de curtir. Se gostou, curte, compartilha, divulga. Se não gostou, curte, compartilha, porque pode ter alguém que goste. Pessoal, muito obrigado pela presença. Não deixem de ir na EBD todo domingo, em qualquer filial da DEVEC, às 9h30 da manhã. Pessoal, um abraço, tchau. Tchau. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.